Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos corrigir os últimos exercícios de SQL. Então, no primeiro exercício, é para listar os nomes dos empregados e os projetos para os quais cada empregado trabalha, para ordenar o resultado pelo nome do projeto em ordem ascendente. E é para renomear as colunas exibidas para nome do empregado e nome do projeto. Então, pnome, que é o primeiro nome do empregado, deve aparecer como nome do empregado, e o PJ-nome, que é o nome do projeto, deve aparecer como nome do projeto. Então, a gente quer selecionar, né, o primeiro nome do empregado e o nome do projeto, que é PJ-nome, e renomeá-los para nome do empregado e nome do projeto, certo? É o que está pedindo no exercício. Esses dados, eles vêm da tabela empregado, da tabela trabalha em e da tabela projeto, né? Então, aqui a gente tem os dados do empregado na tabela empregado, aqui a gente tem os dados do projeto, e no exercício pede para listar quais empregados trabalham em cada projeto. Então, essa interseção entre o empregado e o projeto estão na tabela trabalha em, né? Que é onde tem o SSN do empregado, o número do projeto e as horas que ele trabalha em cada projeto. Então, a gente vai usar essas três tabelas aqui, por isso elas estão listadas, então, em from. Daí, a gente quer aqueles empregados, né? A gente quer, então, fazer um casamento entre o empregado e o projeto que ele trabalha, para pegar o número desse projeto, então, né? E o nome desse projeto. Então, que está na tabela projeto, né? O número dele a gente tem na tabela trabalha em, mas a gente quer o nome dele que está na tabela projeto. Então, a gente quer aquelas tuplas onde o SSN do empregado é igual ao ESSN de trabalha em e o PNO de trabalha em é igual ao P-número de projeto, certo? Então, a gente quer que aquele empregado específico trabalhe em um projeto que tenha um número específico, certo? E que esse número seja igual ao P-número em projeto para que a gente consiga o nome desse projeto aqui, que está na tabela projeto, certo? E aí, a gente vai ordenar pelo nome do projeto. Agora, esse atributo não é mais PJ-nome, né? A gente renomeou ele para nome do projeto. Então, a gente vai ordenar pelo nome do projeto, que é o novo nome dele, certo? Daí, se a gente executar a consulta... Opa, eu selecionei. Se a gente executar a consulta, então, a gente vai ter os nomes de cada empregado relacionado com cada projeto que ele trabalha. Então, o Franklin trabalha na automatização, o Franklin trabalha também no produto Y, certo? E assim por diante. No exercício 2, é para resolver o mesmo exercício, só que agora usando a cláusula join, né? Então, aqui eu utilizei o where para fazer essa junção. Agora, o outro exercício, então, pede para fazer a mesma coisa, só que utilizando join. Eu comentei, né? A gente ordenou, então, pelo nome do projeto, que era o que estava sendo pedido. Então, ó, a mesma coisa, a gente vai renomear P-nome para nome do empregado, PJ-nome para nome do projeto, certo? Só que agora aqui a gente tem uma diferença, porque a gente vai usar a cláusula join. Então, essa cláusula, ela só faz a junção de duas tabelas por vez, né? Então, primeiramente, eu vou juntar a tabela empregado com a tabela trabalha em, onde o SSN do empregado é igual o ESSN de trabalha em. E a gente coloca essa condição, então, em on, certo? E aí, depois que eu já fiz a junção dessas duas tabelas aqui, aí eu vou juntar esse resultado, porque esse resultado agora é uma nova tabela, certo? Então, a gente teve como entrada duas tabelas, a gente tem como saída uma única tabela, que é a junção das duas tabelas, onde o SSN é igual ao ESSN, né? Então, a gente vai fazer um produto cartesiano de empregado com trabalho em, e vai pegar aquelas tuplas onde o SSN do empregado é igual ao ESSN de trabalho em, e essa, então, vai ser essas serão as tuplas que vão estar na nossa
tabela resultado. Agora, a gente vai pegar essa tabela resultado e juntar com o projeto. Só que a gente só quer aquelas tuplas onde o PNO de trabalho em é igual ao P número de projeto. Então, a gente vai colocar essa condição in on, certo? E aí, da mesma maneira, a gente vai ordenar pelo nome do projeto em ordem ascendente, né? Então, não precisa pôr, mas se vocês quiserem também, pode pôr que é em ordem ascendente. Não precisa pôr porque é o padrão, né? E aí, se a gente executa, a gente tem novamente o mesmo resultado. Franklin na automatização, o Franklin no produto Y e todos os outros que a gente tinha antes. No exercício 3, é para listar os nomes dos departamentos e seus respectivos projetos. Então, o nome do departamento e os projetos que são gerenciados por esse departamento, né? Que são supervisionados por esse departamento. É para ordenar o resultado pelo nome do departamento em ordem ascendente. E é para renomear as colunas exibidas para nome do departamento e nome do projeto. Então, o nome do departamento é DNOME, né? E o nome do projeto é PJNOME. E deve aparecer, então, como nome do departamento e nome do projeto. Então, o que a gente quer? A gente quer o nome do departamento, que deve aparecer como nome do departamento, certo? E o nome do projeto, que é PJNOME, que deve aparecer como nome do projeto. A gente vai utilizar, então, as tabelas departamento e projeto, certo? E a gente quer aquelas tuplas onde o D-número do departamento é igual ao D-num do projeto, certo? E aí a gente quer ordenar pelo nome do departamento. Então, a gente quer o nome do departamento e o nome do projeto. E a gente quer ordenar pelo nome do departamento. Daí, ó, então a gente tem aqui ordenado pelo nome do departamento, né? Em ordem ascendente, administração, pesquisa e sede administrativa. E os projetos gerenciados, então, por cada um desses departamentos. No exercício 4, é para resolver o mesmo exercício, né? Usando, então, a cláusula join. Então, aqui a gente só tem duas tabelas, então a gente vai fazer aqui um join, departamento join projeto, departamento de número é igual ao projeto de num e ordenar pelo nome do departamento. E o resultado é o mesmo. Bom, aí no número 5 é para listar os nomes dos departamentos que possuem projeto usando a cláusula IN. Então, a gente quer fazer uma subconsulta aninhada, né? E aí a gente vai gerar um conjunto de valores ou uma tabela nessa subconsulta aninhada. E daí é para aí a gente lista o que a gente quer, que é os nomes dos departamentos, certo? Então, faz uma consulta externa. Então, é para listar os nomes dos departamentos que possuem projetos. Ops. Bom, então, o que eu quero? Eu quero o nome do departamento, certo? Da tabela departamento, onde o número do departamento está contido em um conjunto, certo? Ou em uma tabela, no nosso caso aqui, certo? Porque os conjuntos são representados por tabelas. Então, eu vou pegar o DNUM de projeto. E eu quero o nome daqueles departamentos cujo D-número, o número do departamento, está contido aqui, certo? Então, aqui em projeto, a gente tem o número do departamento que controla esse projeto, certo? Os departamentos, então, que têm projeto, eles aparecem aqui, certo? Só que está pedindo para usar a cláusula IN. A gente poderia, então, fazer uma junção, por exemplo, né? A gente poderia, então, pegar o DNUM do projeto e casar com o D-número do departamento em uma junção para pegar o nome do departamento. Mas aqui está pedindo para usar o IN, então primeiro eu vou pegar os números dos departamentos em projeto, e aí eu vou ter uma tabela, então, resultado, né, um conjunto,
E aí eu vou pegar um dnômero de departamento, onde o dnúmero de departamento está contido nesse conjunto, nessa tabela, certo? E aí, então, a gente tem os departamentos que possuem projetos, né? Pesquisa, administração e sede administrativa, que são todos eles possuem projetos. Bom, aí no exercício 6 é para selecionar os nomes e salários dos empregados que ganham entre 4.000 e 5.000 reais. Então, eu quero selecionar o primeiro nome e o salário da tabela empregado, onde o salário é maior que 4.000, não, 40.000, né? E menor que 50.000 reais. Eu vou colocar maior ou igual e menor ou igual por causa do próximo exercício, que é between and. Então, a gente tem o Franklin, que ganha 40.000, e a Jennifer, que ganha 43.000. Aí, no exercício 7, é para fazer a mesma coisa, só que utilizando between and, certo? Ao invés do maior ou igual e menor ou igual, que a gente utilizou antes. Então, a gente vai substituir o maior ou igual por salário e o menor ou igual por salário between 40.000 and 50.000, certo? E o resultado vai ser o mesmo, o Franklin e a Jennifer, certo? Porque o between and pega os limites também. Então, ele equivale ao maior ou igual ou menor ou igual, né? Se eu não tivesse colocado, ia ter sido só a Jennifer, que tem salário maior que 40.000 e menor que 50.000. Daí, no 8, é para selecionar os nomes dos empregados que têm dependentes utilizando a cláusula intersect. Então, eu quero que os nomes dos empregados e o SSN desse empregado tem que aparecer na tabela dependente. E é para usar a interseção, certo? Então, eu quero o nome da tabela empregado, então, pnome da tabela empregado, onde o SSN está contido em um conjunto. Daí aqui que eu utilizei a interseção, né? Então, ó, eu vou fazer a interseção do SSN da tabela empregado com o ESSN da tabela dependente, certo? Então, eu vou pegar aqueles SSNs que aparecem tanto aqui quanto aqui, porque é para utilizar a interseção, certo? Aí depois, para pegar o nome desse empregado, eu utilizei a cláusula in, certo? Então, o nome do empregado, cujo SSN está contido nesse conjunto aqui. E esse conjunto é gerado pela interseção do SSN com o ESSN. Essa consulta poderia ser muito mais simples, né? Eu só fiz assim porque está pedindo para usar a interseção. Na verdade, a gente poderia selecionar apenas o ESSN do dependente e usar a cláusula in. Então, esses aqui são os empregados que possuem dependente: a Jennifer, a Joyce, o John e o Franklin. Bom, daí é para selecionar os nomes dos empregados que têm dependentes usando apenas a cláusula in, que é o que eu disse anteriormente, que poderia ser muito mais simples, né? A gente poderia tirar isso daqui, ó. E, então, a gente vai selecionar os ESSN, que estão na tabela dependente, esses são os empregados que possuem dependente, então, né? E aí, a gente vai pegar o primeiro nome deles. E aí, a gente tem o mesmo resultado, o John, a Joyce, o Franklin e a Jennifer. Bom, no 10, é para selecionar os nomes dos empregados que têm dependentes usando a cláusula exists. Então, é uma outra forma, uma terceira forma de fazer a mesma consulta, só que agora é para usar exists. Então, eu vou pegar o primeiro nome de empregado, certo? Onde existe, então, a gente vai... onde existe, onde aqui é verdadeiro, né? Onde aqui tem algum valor.
Então, a gente vai selecionar o ESSN de dependente, certo? Onde o ESSN do dependente é igual ao SSN do empregado, certo? Que a gente está pegando aqui, né, nessa cláusula from. Então, a gente vai pegar o SSN do dependente, onde o ESSN do dependente é igual ao SSN do empregado, e aqui a gente vai pegar o nome desse empregado, só que utilizando, então, o exists, né? Então, para isso aqui ser válido, tem que ter algum valor nesse conjunto, para ser verdadeiro. E aí a gente tem, então, a mesma lista de nomes de empregados que possuem dependentes. No exercício 11 é para listar a quantidade de empregados cadastrados. Então, agora a gente vai utilizar aquelas funções de agregação, né? Então, é para contar o número de empregados. Mas se a gente contar o SSN, cada SSN é único, então, select count é o SSN, certo? E aí a gente vai ter o número de empregados, que no meu caso é 9, certo? No 12 é para listar a quantidade de empregados por supervisor, bem como o SSN do supervisor. Então, aqui a gente quer fazer um agrupamento, né? A gente quer os empregados, contar os empregados, mas por supervisor. Então, a gente vai contar o SSN de empregado, certo? Mas a gente vai agrupar pelo super SSN. E a gente quer mostrar também esse super SSN. Então, ó, cada supervisor supervisiona uma determinada quantidade de empregados. O Franklin, por exemplo, supervisiona 4 empregados. Daí, no 13 é para fazer a mesma coisa, listar a quantidade de empregados por supervisor e o SSN do supervisor, mas é para mostrar apenas os supervisores com mais de 2 empregados supervisionados. Então, aqui o nosso group by, ele vai ter uma condição também. E a condição do group by a gente coloca na cláusula having, certo? Então, aqui a gente vai pegar o SSN, a gente vai contar os SSNs dos empregados, né? Agrupados por super SSN. Só que a gente só vai mostrar aquelas tuplas nas quais essa conta tiver um valor maior do que 2, certo? Então, a gente vai eliminar aqueles que supervisionam apenas um único empregado, vai ficar com o Franklin e esse outro empregado aqui, que supervisiona 3 empregados. E aí, no 14, é para listar os números dos departamentos, bem como os gastos totais com salários de empregados desse departamento, né? Então, é para a gente fazer uma soma dos salários dos empregados por departamento, agrupado por departamento. Só que é para mostrar só os casos em que essa soma de salários por departamento seja superior à média dos salários de todos os empregados. Aí nesse caso aqui é de todos os empregados, né? A média, a soma de cada departamento seja maior do que a média de toda a empresa. Porque se a gente colocasse a soma de cada departamento maior que a média de cada departamento, sempre seria verdadeiro, né? E aí ia mostrar todos os departamentos. Então, não é isso que está pedindo o exercício. O exercício está pedindo para fazer uma soma dos gastos com salário de cada departamento e para mostrar apenas aqueles departamentos que gastam mais que a média da empresa com salários dos empregados. E é para ordenar o resultado de forma descendente pelo gasto, certo? Então, o que a gente quer? Ó, a gente quer o número do departamento e a soma do salário por departamento, certo? Então, a gente vai agrupar essa soma de salário aqui por departamento. Só que a gente quer que essa soma de salário ela seja maior do que alguma coisa, certo? E aí eu fiz aqui uma subconsulta, então. Ó, eu coloquei a média do salário, só que a média do salário da tabela empregado, sem agrupamento, certo? Então, aqui a gente vai ter a média salarial
da empresa, de todos os empregados da empresa, certo? E aqui a gente vai pegar o número do departamento e a soma do salário agrupado pelo departamento, né? Então, a soma dos salários por departamento. Só que essa soma de salário por departamento, ela tem que ser maior que todos. Esse todos aqui não é necessário, na verdade, mas pode colocar, certo? Aqui só vai ter um valor, né? Que é uma única média dos salários dos empregados da empresa. E aí, depois a gente vai ordenar, então, a soma do salário, esse resultado aqui que vai aparecer, né? A gente vai ordenar ele em ordem descendente. E aí, deu um erro. Pronto. Aí, então, ó, a gente tem que o departamento número 5, ele tem uma soma salarial de 133 mil, um de 113 mil e o 4 de 93 mil. E qual que era a média salarial da empresa? Não sei. Vamos ver. Ups. Pegando a coisa certa. A média salarial é 37.666, certo? Então, a gente pegou aqueles que são maiores do que isso, certo? Se a gente tirar essa condição aqui, a gente vai ter a soma de todos os departamentos agrupados em ordem descendente, né? E o resultado é o mesmo. Então, todos os departamentos gastam mais individualmente que a média de toda a empresa, né? Com os salários dos empregados. Então, daí a gente ordenou em ordem descendente, né? Aquele que gasta mais para o que gasta menos, certo? A gente poderia tirar isso aqui também, que o resultado seria o mesmo, certo? Daí o último exercício é para remover algumas tuplas do banco de dados. Então, o primeiro é para remover as tuplas com SSN 33344 5555 de trabalho em, que são as tuplas do Franklin Wong, né? Então, é para remover o Franklin Wong de projetos, né? Dos projetos que ele trabalha. Então, para fazer uma remoção, a gente vai utilizar delete from, né? Então, de qual tabela a gente quer remover? A gente quer remover da tabela trabalha em. Qual que é a condição? A condição é que o ESSN seja 333445555. Então, a gente coloca aqui na cláusula where. E aí deu erro de novo. E aí pronto. A gente deletou 3 tuplas, certo? Bom, aí o próximo é para remover de empregado a tupla com o SSN 987654321. Então, é para remover de empregado, delete from empregado, a tupla onde o SSN é 987654321. E aí a gente não consegue fazer a remoção. Por quê? Porque tem uma violação de chave estrangeira na própria tabela empregado, né? Então, existe um supervisor, um super SSN, que faz referência a esse SSN aqui. Então, esse empregado é também supervisor. Daí a gente não consegue, então, fazer a remoção, porque eu não coloquei que era para remover em cascata. Aí o último é para remover de projeto a tupla com
o nome produto X, né? Cujo nome do projeto, remover de projeto a tupla cujo nome do projeto seja produto X. Então, a gente vai remover de projeto. A gente vai remover da tabela projeto, onde o PJ nome é igual a produto X. E aí a gente também não consegue remover porque viola uma restrição de chave estrangeira também na tabela trabalha em, certo? Então, na tabela trabalha em, a gente tem um PNO que faz referência ao P-número, ou eu acho, da tabela projeto, certo? Então, a gente não consegue remover porque existe uma referência em uma outra tabela, a tabela trabalha em, para esse projeto produto X na tabela projeto, certo? E eram apenas esses exercícios que era para fazer. E a gente finaliza, então, essa parte da SQL. Agora a gente vai ficar com o que vocês trouxerem de novo para a gente nas apresentações sobre o desenvolvimento, né, do projeto e a parte também de consultas em SQL. Então, até a próxima. Tchau, tchau.